todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje. O nosso tema, a maior manifestação de amor. Esse tema tem como base as seguintes obras: um DVD de um palestrante que é Adalberto Godoy, cujo tema do seminário é a maior aplicação do amor. O livro Amor Imbatível, Amor do Espírito, Joana de Ângeles, e Garimpo de Amor, também de Joana de Ângeles, ambos psicografia de Divaldo Franco. E também o site Momento Espírita. Estava Jesus em Cafarnaum, numa pequena casa. E ele estava ali para levar o consolo, para curar os doentes, para amenizar o sofrimento e os males. Como ele era muito famoso, as pessoas, pelas curas que ele fazia, as pessoas queriam estar muito próximas a ele. E quando Jesus chegou nesta casa, a notícia logo ganhou, se expandiu. Todos ficaram sabendo. De forma que na casa, à frente da casa, se criou uma pequena aglomeração de pessoas. E com o passar das horas, a notícia se transformou numa grande multidão. E Jesus estava naquela casa pequena para receber as pessoas. E cada vez que passava, essa multidão aumentava. Nessa multidão, encontrava-se um paralítico. E esse paralítico, ele tinha uma grande fé de que se aproximasse de Jesus, ele seria curado. Porém, ele tinha paralisia geral. E era impossível ele sozinho chegar até aquela casa. Mas, perto dele, estando 4 amigos, observando a tristeza e o conflito do paralítico, resolveram ajudá-lo. Improvisaram uma maca, colocaram o paralítico sobre a maca e eles foram rasgando a multidão até que chegaram e se aproximaram na porta, frente à casa. Estavam perto da porta. Só que havia muitas e muitas pessoas ali que praticamente era muito difícil chegar até lá. E o paralítico, mais uma vez, ele se entristece, mas guardava dentro de si uma grande fé. E os amigos, mais uma vez, observando a tristeza do paralítico, porém, os amigos não desistiram. Arranjaram as cordas, ataram em cada ponta da maca e suspenderam a maca cuidadosamente, subiram até o telhado, suspenderam a maca cuidadosamente e, chegando no telhado, os amigos abriram um buraco no telhado e fizeram com que a maca descesse cuidadosamente. E quanto menos se esperou, estava o paralítico em frente a Jesus. E Jesus o recebeu com muita alegria, porque ele foi testemunha ali da grande fé que o paralítico guardava. Jesus o curou e o paralítico saiu caminhando, levando a sua maca, dando glórias e louvores ao Senhor. Essa história que faz parte, é um fato que faz parte do cristianismo, atravessou tempos por ser o maior exemplo, um dos maiores exemplos de fé, que foi a do paralítico. Porém, Emmanuel, o espírito protetor de Chico Xavier,
estudar essa passagem, abrindo um parêntese, que quanto mais evoluídos nós formos, nós seremos capazes de identificar algumas nuances implícitas na mensagem de Jesus. O Evangelho, a expressão do pensamento de Jesus, nós o decodificamos de acordo com o nosso nível evolutivo. E quanto mais evoluídos nós formos, mais mensagens implícitas nós poderemos detectar aí na mensagem de Jesus. E Emmanuel, estudando este fato, ele percebeu que neste fato, Jesus não quis nos demonstrar não só o grande exemplo de fé do paralítico, mas também, se não fossem os amigos, o paralítico não teria chegado a Jesus. Ali os 4, a gente pode dizer que foram servos de Deus que levam ou que levaram as pessoas sofredoras e que mais necessitavam a Jesus. E eles não desistiram diante das dificuldades que encontravam pelo caminho. No caso, a dificuldade ali era a grande multidão. No entanto, eles não desistiram e superaram as dificuldades. Se nós formos fazer uma pesquisa aqui, bem como com todas as pessoas, e se fôssemos perguntar qual seria a maior manifestação de amor em um mundo de provas e expiações que alguém possa dar. Lembrando que no mundo de provas e expiações, ainda nós estamos em processo de evolução, há muitos crimes, homicídios, há muita falta de perdão, há muita intolerância. Então, levando em conta tudo isso, qual seria a maior manifestação de amor que alguém possa dar em um mundo de expiação e provas? Podemos dizer que muitos responderiam que a maior manifestação de amor seria o amor de mãe. Mas no Evangelho de Jesus, no Espiritismo, em momento algum, nós podemos dizer que Jesus falou que a maior manifestação de amor seria o amor de mãe. Até porque o amor de mãe ainda guarda muito do que é instinto, do que é instintivo. E os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos dizem que quando nós evoluímos, nós passamos primeiro pela fase dos instintos, evoluímos um pouco mais, passamos pela fase das sensações e um pouco mais, nós estamos aqui na fase dos sentimentos, desenvolvendo os sentimentos. E eles nos dizem mais, que quando nós evoluímos, nós não eliminamos os instintos, mas nós superamos os instintos. Daí dizer que no atual período que nós estamos, muitos dos instintos ainda não foram superados por nós. Então, o amor de mãe ainda guarda muito daquilo que é instintivo. Quando a mãe defende o seu filho, ela defende por sentimento, mas ainda é instinto. Quando uma cadela defende seus filhotes, ela defende por instinto. Mas vamos fazer uma outra pergunta às mães. Se elas têm o mesmo amor pelo filho do vizinho que tem o seu filho, ela teria o mesmo amor que tem ao seu filho, ao filho do vizinho? Ou ela se sacrificaria ao extremo, da forma que se sacrifica pelos seus filhos, pelo filho do vizinho? É claro que uma grande maioria, a gente pode dizer, a maioria vai dizer que não. Que não se sacrificaria da mesma forma que se sacrifica pelo seu filho, pelo filho do vizinho. Que lógico que não. Então, daí dizer que o amor de mãe
não é a maior manifestação de amor que se pode ter no planeta de provas e expiações. Mas Jesus nos responde isso em João capítulo 15, versículo 13, quando ele diz que a maior manifestação de amor é quando ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu amigo, pelo seu amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Essa mensagem não no sentido mesmo da letra, mas aquele que se sacrifica ao extremo de ver o seu amigo feliz e bem. Não no sentido de dar a própria vida, mas no sentido daquele sacrifício extremo, de alguém até o extremo se sacrificando pelo amigo para poder vê-lo feliz, vê-lo bem. Então, quando Jesus ele nos dá essa orientação, ele nos quer nos mostrar que o amor, a questão do amor, não está vinculada aos laços familiares, mas vai muito mais além dos telhados das nossas casas. E nos faz um convite aí para que desenvolvamos esse amor, independente dos laços da carne, com o maior número de pessoas. E isso se dá, para a gente entender mais ou menos, isso se dá pela lei da afinidade. Esse desenvolvimento do amor se passa primeiro pela lei da afinidade. Porque nós, aqui estamos, nós não temos muita afinidade com todas as pessoas. Pode ser, muitas vezes, que nós não temos afinidade nem com as pessoas que estão debaixo do próprio teto da nossa casa. E a questão da afinidade, quando nós somos afinizados com alguém, nós sentimos bem quando estamos ao lado da pessoa, nós sentimos alegria, nós sentimos prazer. Mas quando nós não somos afinizados, o contrário também se dá. A questão da afinidade também tem muito a ver com a energia. Porque quando nós encontramos uma pessoa na qual nos afinizamos, nós temos pensamentos bons. E esses pensamentos são emitidos e a pessoa absorve. Então, a troca dessas energias que nos faz com que sintamos prazer ao estar ao lado dessas pessoas. Mas também, quando não há afinidade, quando a gente encontra a pessoa com a gente que a gente não se afiniza, a gente já não tem um pensamento muito bom. E o pensamento, ele viaja pelas energias que existem no universo. E quando chega até a pessoa, bate e volta. Essa energia que não foi muito boa, a gente sente. E é por isso que quando a gente está perto daquelas pessoas nas quais nós não nos afinizamos, nós nos sentimos muito bem. A receptividade não é a mesma. E quando nós estamos perto das pessoas com as quais nós estamos, uma palavra só o outro entende. Às vezes nem é preciso isso. Às vezes só de olhar o outro já sabe o que nós queremos dizer. Mas quando nós não temos afinidade, nós podemos usar todas as palavras, o dicionário inteiro, a gente não consegue chegar até a pessoa. E isso Jesus quis nos dizer, que a questão da afinidade também não depende de laços familiares, de laços da carne. A afinidade já é um início para que nós desenvolvamos esse amor do sentido mais sublime. Então, Jesus também nos convida para que possamos desenvolver essa afinidade, essa amizade também com os que estão debaixo dos nossos tetos. Em relação aos inimigos, o que Jesus nos pediu em relação aos inimigos? Aos amigos, Jesus nos pede que a gente doe. E aos inimigos? Aí tem uma frase no Evangelho que diz o seguinte: orai pelo que vos perseguem e amai os vossos inimigos. É claro que Jesus, sabendo do período evolutivo que nós estamos, das muitas dificuldades que nós temos, Jesus sabia que nós não conseguiríamos amar
não colocar nenhum empecilho em relação à harmonização, não proferir palavras, ele diz mais ou menos nesse sentido, não proferir palavras para que possa diminuir, e ajudar o máximo, fazer o máximo que puder em relação àquela pessoa na qual você não se harmoniza. Porque o amor ao inimigo também está muito ligado com o nível de consciência que nós temos. É o nível de consciência que dita as nossas ações. E a justiça divina nos enxerga de acordo com o nível de consciência. Vamos supor que uma tribo de canibais captura uma pessoa, mata e devora. E algum de nós aqui cristãos, conhecedores da doutrina espírita, estudiosos, frequentadores das doutrinárias, chega, sai daqui, discute com a pessoa lá fora e se descontrola e dá um murro na pessoa. De acordo com o nosso nível de consciência, a gente faz isso. Esse ato nosso vai pesar muito mais de acordo nas leis divinas, de acordo com o nosso nível de consciência, do que o ato dos canibais. Há pessoas mais evoluidinhas um pouco, se alguém fazer alguma coisa, vai dizer assim, fulano de tal fez isso comigo, mas eu nunca mais, eu vou conversar com ela. E aí nós espíritas vamos dizer assim, que absurdo, só porque falou isso, só porque fez isso, vai ficar o resto da vida sem conversar, isso é um absurdo. Mas Jesus havia dito, não julgueis. E quando Jesus nos falou isso, é porque ele sabia que nós não tínhamos competência evolutiva para julgar. Até porque nós não sabemos o nível de consciência daquela pessoa que falou isso. Talvez foi um espírito que levou 400 anos para reencarnar, ficou nas regiões umbralinas, por crimes que cometeu, e talvez na última reencarnação, que ele, realmente alguém fizesse a mesma coisa que fez com ele mandava devolar. E chega nessa reencarnação, ele só diz, não vou conversar mais com fulano de tal. Ele evoluiu? É claro que ele evoluiu. Outros mais evoluídos já dizem assim, ele falou, a pessoa falou isso comigo, eu vou deixar pra lá. Outros mais evoluídos dizem assim, ele falou isso comigo, ele estava nervoso, talvez estava obsediado, eu acho que vou fazer uma oração por ele. Outros ainda mais conscientes dizem assim, não só fazem a oração, como fica feliz com todo o bem que acontecer àquele inimigo. Então, amor ao inimigo vai depender, a manifestação do amor ao inimigo vai depender muito do nível de consciência de cada um. Aí Jesus nos fala que aos amigos nós temos que doar. E aos inimigos, Jesus nos fala que nós temos que perdoar. Então, o sacrifício é maior. E quando nós colocamos o prefixo per antes de qualquer palavra, per significa fazer com perfeição. Então, aos inimigos nós temos que doar com perfeição. Então, vai exigir muito mais sacrifício de nós. E à medida que a gente perdoa, nós vamos conseguindo desenvolver a tolerância, a compreensão de se colocar no lugar do outro. E com esse exercício de tolerância e compreensão, já é um passo para o desenvolvimento do amor. Em fazendo uma análise, em lendo o livro Garimpo de Amor, em que é um verdadeiro tratado do sentimento do amor, a gente percebe, Joana de Ângeles, ela descreve o que é o amor em todas as suas vertentes, no livro todo, e a gente percebe que nós encarnados que estamos aqui, na atual faixa evolutiva, nós estamos ainda no amor, na fase primeira, o amor primário, porque o amor nosso ainda é muito possessivo, é muito ciumento.
Qualquer coisinha a gente se irrita, a gente tem dificuldade de amar, de perdoar o outro. Às vezes nós temos dificuldade até de nos amar, quanto mais amar o outro. Então, nosso amor ainda está muito na faixa primária, na faixa da infância. E nós estamos aqui há muitas e muitas reencarnações, é para que a gente consiga, aos poucos, através das experiências, das relações humanas, a desenvolver esse amor mais sublime, mais puro, independente dos laços carnais. E há uma história no site Momento Espírita que fala mais ou menos desse amor. Talvez esse amor esteja mais um amor maduro. O amor que nós vamos, que está caracterizado nesse fato que nós vamos contar agora. De um professor que estava conversando com seus alunos, e os seus alunos, eles falavam que o amor, para eles, era sinônimo de romantismo. E que, se num casamento o romantismo acabasse, que não valeria a pena levar o matrimônio à frente. E o professor, ouvindo isso, ele interrompe e diz o seguinte: olha, eu penso o contrário de vocês. Eu vou contar uma história para vocês. Meus pais, eles ficaram 55 anos casados. E um dia, minha mãe levantou de manhã para fazer o café da manhã e, ao descer a escada, ela teve um infarto. E ela caiu, meu pai fez de tudo para ampará-la e conseguiu arrastá-la até uma caminhonete. Chegando lá, dirigiu em alta velocidade, mas mesmo assim não conseguiu chegar a tempo. Quando chegou no hospital, minha mãe estava morta. Durante o velório, meu pai, ele olhava sem direção. Ele tinha um olhar sem direção e ele quase não chorou. Ele ficou o tempo todo em silêncio. E eu e meus dois irmãos, querendo quebrar aquele silêncio, nós começamos a falar, a relembrar dos momentos engraçados nos quais nós tivemos com a nossa mãe. Chegou a hora do sepultamento, meu pai passou a mão sobre o caixão e disse o seguinte: meus filhos, foram 55 bons anos. Eu e sua mãe passamos por muitos momentos de crises, perdoamos um ao outro muitas vezes, vivemos de forma que só quem pode dizer, quem tem a convivência de 55 anos juntos, só quem conviveu durante muito tempo com a pessoa, pode dizer o que é o verdadeiro amor. Eu e sua mãe, muitas vezes, em frente aos hospitais, nós oramos juntos, vivenciamos cada vitória de vocês, cada sacrifício de vocês na universidade. E hoje eu estou contente. Sabem por quê, meus filhos? Porque ela se foi primeiro do que eu. Ela não teve que passar pela tristeza e pela dor de me enterrar. Sou eu que estou passando no lugar dela. E agradeço a Deus por isso. Portanto, meus filhos, eu não estou triste. Hoje foi um bom dia. E ao ouvir isso de meu pai, as lágrimas rolando pelo rosto dele, e isso nos emocionou e nos fez refletir o que seria o verdadeiro amor. E os alunos daquele professor, eles ficaram calados, nada mais se argumentavam,
porque eles não conheciam esse tipo de amor. Joana de Ângeles, ela nos fala em um livro imbatível, Amor, que quando um casal se une, no início há realmente um romantismo, há aquela paixão, mas são sentimentos passageiros. E que o que sustenta um casamento, uma união, é exatamente o sentimento de amizade. A amizade, o companheirismo, o diálogo, é isso que sustenta uma união. E ela diz o seguinte, que quando há amizade, há mais a tolerância, a compreensão e também o perdão. E quando o outro, ele pensa em fazer alguma coisa, ele vai pensar 2, 3 vezes se o que ele vai fazer vai maltratar ou vai magoar a pessoa com quem ele está ao lado dele. Então, na face da terra, todos nós aqui encarnados, nós temos a necessidade de estar perto de pessoas nas quais nós confiamos, nas quais nós acreditamos. Ninguém vive só. Então é preciso que a gente desenvolva esses laços de amizade, independente que seja que nós temos essa vinculação familiar ou não, mas que nós desenvolvamos esse sentimento de amizade com as pessoas, com os desconhecidos. Porque quando nós olhamos com os olhos do coração aquelas pessoas que mais necessitam, que passam por problemas, que estão sem rumo na vida, quando a gente realmente sabe olhar, o nosso coração vai se sensibilizando aos poucos. Mesmo que a gente não receba essa doação de amor de volta, mas a vida incumbe de nos devolver através da alegria. E todos nós podemos fazer isso. Basta que nós abramos mais o coração e amoleçamos mais o coração. Então, este é o convite para que nós desenvolvamos o amor e, quem sabe, nós vamos chegar a um ponto de nos sacrificar pelo outro, a ponto de esquecer a nós mesmos, o nosso eu, o nosso egocentrismo e de doar o máximo que puder para ver o outro bem e feliz. Muito obrigada a todos pela atenção.